Olá, meu nome é Sebastião Pádua, sou empresário da área de TI e também investigador da ciência logosófica. Neste podcast, com muita alegria, vamos abordar o tema A luta na superação de si mesmo. Temos aqui o Marcelo, o Quirine e o Eugênio, que vão se apresentar agora. Bom, é um prazer estar aqui falando sobre aspectos que a logosofia nos possibilitou para enfrentar essa luta com mais integridade, né? Vai ser um prazer compartilhar essas reflexões que a gente acumulou ao longo da nossa trajetória, nossa curta trajetória nessa investigação, mas que já traz alguns resultados importantes para nossas vidas. Eu sou Marco Querini, também atuo na área de tecnologia e investigo essa ciência já há algum tempo, mas é sempre extraordinário os alcances que a gente tem justamente nessa busca de autoconhecimento, reconhecer os pontos que nos limitam. Bom, Eugênio, fui pesquisador muito tempo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de tecnologia também, agora aposentado, mas continuo pesquisador dessa ciência, logosofia. Muito bem. Trataremos sobre a luta na superação de si mesmo, mas posso adiantar que não se trata da luta do esporte, nem guerra, nem a briga entre pessoas, nada disso. Mas sim porque tudo que existe na criação trava a todo momento essa luta. Nesse primeiro episódio, vamos abordar a luta como lei da vida. Sabemos que, através da história, que o homem sempre lutou e que a luta é uma constante para tudo que existe na criação. A gente vê os animais, né, que tem que comer, tem que beber, tem que procriar, tem que perpetuar a espécie, as plantas, os vegetais, mesma coisa, tem que extrair o nutriente do solo, tem que fazer a fotossíntese, tem que gerar seus frutos e também a partícula, o átomo, né, tem que se movimentar lutando para cumprir sua missão, que é realmente garantir a matéria. E também os astros, que se movimentam, né, numa luta contínua de atrair os outros astros para realmente garantir o equilíbrio de tudo que existe. Já pensaram nisso? Como é incrível. Todos esses elementos, todos esses seres, a seu modo, travando a sua luta para cumprir exatamente sua missão. Mas surge então a pergunta, que eu vou agora perguntar para os senhores. Por que o homem e tudo que existe tem que lutar? Tudo é movimento, né, Paulo? É interessante que a vida, ela vai nos mostrando, na verdade, a gente percebe essa luta em todas as camadas da criação, né? E ela nos indica que tudo na vida é movimento, o que é muito contrário, às vezes, do que a gente, olhando assim à distância, parece que está tudo calmo, parado, né? Quando vai no detalhe, você vê que está sempre uma ebulição de coisas acontecendo, né? E nós devemos aprender com isso, de que não esperar essa serenidade eterna, né? E sim se preparar para a luta. Lutar faz parte dessa vida, né? Quirine, por que tudo tem que lutar? Eu ia falar outra coisa, eu ia falar uma experiência que eu tenho com a minha filha, porque minha filha, ela é muito curiosa. E muitas vezes ela me questiona de situações em que ela ainda não tem um entendimento ou a capacidade de enxergar. E a própria ciência, a própria história vem mostrando que ao longo dos anos, vários fatos que eram tidos como verdades foram caindo por terra porque foram criando novos conhecimentos, e esses novos conhecimentos sobre a ciência e sobre a natureza foram mostrando que existiam outras características que não eram perceptíveis a olho nu. Então essas coisas que não são perceptíveis a olho nu não significa que elas não existem, significa que não existiu conhecimento para vê-las. E isso acontece com a gente. Então no caso dela, ela tem determinadas situações em que ela, por exemplo, colocava a mão em um objeto que estava contaminado ou sujo, possivelmente com um vírus, com uma bactéria.
ela achava que não, porque ela não via. E aí eu tentava, e ainda tento explicar, que não é bem assim, que existem muitas situações que não só na natureza que a gente não consegue enxergar, como, por exemplo, olhar uma pedra e não perceber que ali estão vários átomos em movimento. Parece estar estático, mas se a gente colocar um microscópio atômico, você vai ver que aquilo ali está em movimento. E isso acontece na vida, e acontece dentro de nós. Isso que é extraordinário. Então existem essas lutas que também estão dentro de nós e nem sempre a gente se dá conta. E você, Eugênio, como físico nuclear que é, como é que é essa questão de tudo lutar, tudo tem que lutar? Bom, o fato de ser físico nuclear não influi tanto assim, né? A simples observação da natureza já me mostra isso, né? De certa forma, até demorei um pouquinho para me dar conta disso. Mas até quando comecei a estudar logosofia, né? Porque antes eu não observava atentamente essa luta, passava um pouco desapercebida para mim, né? Mas hoje eu já me dou conta disso, observando qualquer processo na natureza, para se desenvolver e para evoluir, precisa realmente vencer algum tipo de resistência, né? Então, isso se vê por todo lado, né? Tudo luta para chegar em algum lugar mais, um ponto mais elevado, uma situação mais tranquila às vezes, né? Que nem sempre são tão tranquilas, sempre existe um patamar entre uma situação mais tranquila e uma outra que você precisa galgar em algum momento. Essa tranquilidade nunca permanece para sempre. Sempre, em algum momento, é necessário galgar um novo degrau. Então, passei a ver essa realidade até não faz tanto tempo assim. Graças ao estudo logosófico, isso me chamou poderosamente a atenção e colocou luz também dentro da minha vida, que eu precisaria lutar também, que havia certos estados em que a tendência, no meu caso, era a inércia, né? Então isso me causava prejuízos que eu inicialmente não identificava. E aí eu percebi, bom, preciso lutar para evoluir dessa situação para uma situação melhor. É isso. Tudo então tem que lutar. E agora, trazendo a questão para o ser humano, para o homem, quer dizer, o homem, além dessas lutas que todo mundo luta, todos os seres lutam na criação, ele tem que ir além, tem outras lutas para o ser humano. Quais são essas outras lutas? Assim, na minha realidade, o que eu identifico? Principalmente agora que eu sou pai. Eu vejo que é um grande desafio, porque eu vejo que eu tenho que ter um compromisso para comigo mesmo, para ser o melhor exemplo como pai. E muitas vezes, nas minhas ações do dia a dia, eu tomo ciência através das ações, que aí elas causam consequências, e aí eu começo a ver que consequências elas causaram para poder começar a estudar essas causas, para poder me melhorar. Então existem essas lutas internas em que, se eu não estou atento ou observando o que está acontecendo dentro de mim, simplesmente vai passar desapercebido, vai passar como se não existisse e como se fosse algo natural, quando não é. Eu acho que todo homem tem a prerrogativa de poder mudar a si próprio. Então a gente vê muito aquela frase, né? Pau que nasce torto, morre torto. Eu já não entendo assim. Eu percebo que nessas lutas, o fato de você poder ir em busca de um conhecimento faz com que essa luta se torne uma luta superior, porque eu posso deixar de ser aquela pessoa que tem uma determinada característica negativa e cultivar algo bom. E quando eu cultivo esse algo bom, eu de alguma forma estou impactando as pessoas que estão próximas a mim. Agora, vamos pensar, num planeta onde a gente tem quase 8 bilhões ou mais de 8 bilhões, não sei ao certo o montante, se todas as pessoas começassem a perceber dessas lutas internas, o que seria essa nova humanidade? É interessante pensar também que a gente aprende com a luta, né? Quer dizer, a luta de ontem deixa de ser luta hoje, ou na verdade a gente tem um maior domínio de como se lutar bem, como fazer a boa luta, né?
Isso é um conceito assim que está muito presente nas artes marciais, né? Você até dominar a técnica você sofre e tal, mas existe uma série de exercícios que você vai cumprindo até que ao domínio daquela técnica e aí aquilo passa a ser natural. Quer dizer, os movimentos passam a ser naturais em função do treino que se fez, do conhecimento que se adquiriu, mas não por isso se permite ser passivo. Ao contrário, quer dizer, o domínio da técnica exige o bom funcionamento daqueles movimentos. Da mesma forma na vida, né? Quer dizer, os problemas de quando era da idade do colégio, né, da época escolar, não são problemas para mim, né? Naquela época eram difíceis problemas. Então isso evidencia que à medida que a gente vai evoluindo, que vai crescendo, os problemas vão se tornando de outra natureza, sempre nos induzindo a superar o estágio anterior, né? Como é na arte marcial, quer dizer, estou fazendo esse paralelo aí, mas para deixar mais evidente esse mecanismo, né? É interessante se dar conta que o ser humano ele tem outro tipo de luta que é diferente, né, dos animais, dos vegetais. O ser humano ele não vive só para comer, né? Ele não vive só para sobreviver. Ele vive para outros motivos, outros objetivos que são assim bem, de certa forma, superiores, né, aos demais seres da criação. E eu me pergunto por que isso, né? E a resposta me parece bem simples, é resultado de muita luta, né? Que possivelmente nossos ancestrais, muito longínquamente, foram semelhantes aos animais e precisaram lutar como lutam hoje os animais, mas ao longo do tempo eles perceberam que poderiam fazer muito mais, né? E lutaram contra essa, essa pouca transcendência que existia na época e descobriram novos motivos para viver, né? Motivos mais transcendentes. E assim, ao longo do tempo, chegamos hoje a nos preocupar com coisas que, naturalmente, nem um cachorro nem um gato se preocupa, né? Mas isso é ruim? Não, isso é ótimo. O ser humano é muito superior a esses animais. E isso tudo é resultado de muita luta, milhões de anos, milhões de seres, né? Se superando e chegando aonde chegamos hoje. Agora, é o fim da luta? Eu desconfio que não. Eu acho que a gente pode ir muito além. Agora é preciso ter isso em conta. Se a gente ficar ignorando que essa luta é necessária, a gente provavelmente vai estacionar onde a gente está e vai ficar talvez ao nível dos animais que não evoluem. É muito curioso, pegando aí o gancho que você está falando, Eugênio, que o ser humano é o único ser que tem aquela luta moral, né? Ele tem a percepção do que é o certo, do que é o errado. Às vezes ele se empenha numa determinada luta que não necessariamente tem a ver com a sua sobrevivência, coisa que está estrito na vida animal, na vida vegetal, na vida dos outros reinos, né? O ser humano às vezes luta por ideias, luta por algo que ele considera que vale a pena viver, né? Às vezes até a vida perde significado se essa luta deixa de existir. Muitas vezes tem isso. Mas, Marcelo, a gente sabe que muitos seres humanos lutam, né, para alcançar uma certa tranquilidade, né, aquela paz sonhada, a aposentadoria, o descanso, né? Enquanto que a gente vê que na criação, né, o que mostra a criação é exatamente o contrário, quer dizer que a luta é uma constante na nossa vida, sempre. Mas então, e por que o ser humano então quer esse descanso? Esse descanso existe? Quer dizer, como é que que lições que a gente tira, né, desse paradoxo? Ao mesmo tempo o homem quer descansar, mas a criação está dizendo que a luta
é a lei da vida. Como é que é isso? Como é Ele que está me cutucando aqui porque eu sou aposentado. A gente não vê. Não parece uma contradição isso? A gente não vê nenhum, sei lá, um leão falando assim, estou construindo minha aposentadoria, né? A vida está sempre nos movimentando, porque é isso, né? A vida é um movimento. O contrário disso seria a morte, seria o fim, né? Seria a nulidade, né? A vida nos exige esse movimento. Mas aí esse descanso tão almejado não existe? Como é que é? Bom, a meu ver, é uma imagem, né, que permeia a nossa sociedade, que muitas vezes a pessoa busca isso, mas essa é uma realidade, né? É uma realidade. A pessoa... Eu vou contar um caso que eu vivi. Uma vez, conversando com uma pessoa que era um empresário que tinha se aposentado. Eu não sabia que ele era empresário. Eu comecei a conversar e percebi que ele tinha algo. Eu perguntei para ele, poxa, você... Ele estava dirigindo um Uber, um táxi. Eu falei assim, você não parece que está trabalhando nesse ramo há muito tempo, para suas perguntas, etc. Quanto tempo você está ali? Não, eu estou há 4 meses. Mas por quê? Você está há 4 meses aqui. Não, eu tinha uma empresa tal, e de repente a coisa ficou tudo muito parada, ficou um marasmo, né? Começou a surgir uns fantasmas, aí eu resolvi pegar um Uber para sair do marasmo. Quer dizer, as pessoas... É interessante, né? A mente, ela precisa de problemas para trabalhar. Isso é fato. Quando a gente não tem algo para resolver, a própria mente cria problemas para a própria vida. Tá? Interessante. Rogério? Assim, observando também a natureza, é fácil observar que há períodos de luta e há também períodos de descanso, né? Isso acontece até pensando assim que tem ciclo de noite e dia. Descanso então, para recuperar energia, é isso? Pois é, exatamente isso. Isso que eu observei. O descanso é uma coisa natural, né? Você faz um esforço, trabalha, luta, e aí em algum momento você descansa para repor energia, normal, acontece. Que eu acho Lei de conservação, né? Sim, também. Por lei de conservação. Para não esgotar, digamos. Mas o problema é que o conceito, na nossa cultura, chegou a um ponto que acho que supervalorizou esse descanso, como se fosse dissociado da luta, né? Então, há muitos que querem só o descanso, né? Porque realmente é mais tranquilo, né? Você, quando está descansando, não está fazendo aquele esforço, não está sofrendo, né? Então, aí houve uma dissociação entre a luta e o descanso. Para mim, esse é o grande problema. Então, o descanso, tudo bem, pode existir, mas não se pode abandonar a luta também. É natural que haja essa alternância, né? Muitas vezes o descanso também é aparente, né? Na verdade é uma mudança de atividade. É igual quando você sai para viajar, né? Você vai viajar para descansar. Você volta mais cansado do que quando foi. Então, muito bom. Agora, nesse aspecto, qual é o papel das adversidades, dos problemas, né? Das preocupações, dos conflitos da nossa vida? Eles exercem algum papel? Tem alguma razão de ser? Eu venho comprovando que toda vez que acontece alguma coisa que eu não conheço, eu me incomodo. Então ele funciona como um alarme. Eu ver que alguma coisa me incomoda, significa que eu ainda não tenho conhecimento sobre isso. E aí muitas vezes, o que eu já percebi? Sabe aquela imagem do cachorro correndo atrás do rabo? Que é um círculo, que fica ali o cachorro correndo atrás porque ele não tem consciência que o rabo pertence a ele? Muitas vezes, quando a gente não toma conhecimento sobre o que está acontecendo com a gente, ou não vai em busca desse conhecimento, o que vai acontecer é que o próprio tempo vai acabar auxiliando para que a pessoa ganhe esse conhecimento. Só que aí, essa lei de tempo não é um tempo talvez tão bom. Eu posso demorar uma semana, posso demorar um mês, posso demorar um ano, posso demorar toda a vida.
A questão é que quando você começa a perceber que você pode ir em busca e que essa diversidade está te mostrando que é algo que você desconhece, dá um elemento para que você busque esse conhecimento antes de esperar passar uma existência. Então eu vejo a diversidade como uma possibilidade, como um alarme para dizer, olha, algo você não está sabendo que está acontecendo na sua vida. Está repetindo? Mais uma vez, tem que ir em busca desse conhecimento. Continua repetindo? Então tem alguma outra variável que você também não conhece. Então essas adversidades às vezes são em sequência. São conhecimentos que você, no meu caso, né, que eu preciso tomar contato, que eu tenho que buscar para me ver livre deles. Então não é um castigo, pelo contrário, é uma grande oportunidade, primeiro de me conhecer, perceber que algo eu desconheço, e segundo, de eu ir em busca para poder diminuir esse tempo de sofrimento, vamos dizer assim, ou de adversidade. Eugênio? Duas analogias, essa que o Querini apresentou é muito interessante, e reporta ao próprio corpo, né? Que a gente, quando dói alguma coisa, é porque está avisando que tem algo errado. Então é preciso ter atenção para ver o que é. Né? Mais ou menos o que você apresentou, e tem essa analogia interessante. A outra que eu me recordo é a do exercício físico, que sempre importa, né? Um sofrimento. Você vai lá, vai correr, vai puxar, levantar peso, e tudo isso você precisa sofrer para enfrentar. Agora, o resultado é que melhora a sua capacidade física. Então, é um sofrimento útil também. Muitas vezes a gente precisa fazer isso para poder obter um resultado na sequência. Então, não se deve fugir de certos sofrimentos, são necessários para haver uma evolução. Então, são duas analogias que eu gosto muito de me lembrar quando eu estou sofrendo. Marcelo, explica então melhor essa questão da diversidade aí. Como é que papel que ela exerce? Às vezes é uma questão de como a gente se depara diante da diversidade, né? Uma posição que se pode ter, que normalmente paralisa, é a posição de que a diversidade é alguma coisa fenomênica contra a própria vida, né? Quer dizer, o universo está conspirando contra você. A né? pessoa se sente vítima. Vítima, isso. Isso normalmente paralisa a pessoa, né? Agora, ela pode ter uma atitude mais positiva, mais ativa, se ela considerar que a atividade não é exatamente ao contrário, mas como se fosse um adversário. Um videogame, para você passar de nível, você tem que enfrentar adversários cada vez maiores. Na vida é a mesma coisa, né? Quer dizer, essa mudança de enfoque torna a luta também mais suave e até um desafio favorável, né? A gente enfrentar a luta com essa perspectiva de que eu posso superar, de que eu posso aprender, de que eu posso crescer com aquilo, né? Por maior, isso é paradoxal, né? Por mais dura às vezes e por mais dolorida, mais sofrida seja essa adversidade, a gente tem sempre a perspectiva de poder aprender com ela. E o aprender nos possibilita conhecer algum aspecto a mais do universo que nos dá a prerrogativa, que só o homem tem, né, de ensinar os demais a passar por isso sem passar pelo mesmo sofrimento que a gente viveu, né? E agora, o que acontece se algo parar de lutar? Quer dizer, a gente diz que a luta é a lei da vida. O sol desiste. Ou o sol, ou o ser humano parar de lutar, qualquer coisa parar de lutar. O átomo resolveu, eu não vou mais ficar circulando aqui. Eu não vou ficar mais aqui controlando os elétrons. O que acontece? E o ser humano também. Bom, eu estou falando a mais aqui talvez, mas eu vejo que a questão do equilíbrio, né, existe uma lei universal chamada lei de equilíbrio. Então quer dizer que existem leis que regem isso? Quer dizer, tem as regras do jogo, é isso? E esse equilíbrio se dá pelo movimento, né? Pelo movimento.
Então, se você quiser parar as coisas, o universo está empurrando para que se mova. Então é uma luta infrutífera, né? Quer dizer, querer pretender que as coisas parem, que as coisas fiquem estáticas, é ao contrário ao que a própria criação está nos evidenciando como ela funciona. E aí a pessoa sofre. Eu conheço algumas pessoas que lamentam que a vida tem mudança. Na verdade, a vida tem sempre mudança, isso faz parte da vida, é uma lei da vida, né? Muito bem, então a gente poderia concluir que essa questão, por exemplo, que ficou clara aqui para nós, né, que o descanso é uma ilusão, né? Essa questão do descanso é uma ilusão, porque seria uma contradição em relação ao que determina a própria criação, as leis da criação, né? É isso? Agora, a gente sabe muito bem o que acontece quando um ser humano, né, para de lutar, fica na inércia. Não precisamos nem dizer o que acontece. Porque, e aí podemos dizer que a atividade é vida e que a inércia é morte. Então, no próximo episódio iremos tratar de uma interessante e importantíssima luta. A luta que travamos com um ser muito especial, nós mesmos. Isso aí. E essa é a maior luta. Se vencermos essa luta, venceremos todas as demais. Então, não perca o próximo episódio. Até lá, hein?